Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do nosso podcast Coração em Reforma. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder falar um pouco sobre como que você pode fazer realmente uma transformação no seu coração, se conectar cada vez mais com Deus. Então, para poder ter esse papo de hoje, estou aqui com o Luan. E aí, Luan, como é que você está? Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu estou ótimo, é um prazer estar aqui novamente, Guigo. Hoje a gente vai conversar sobre um assuntinho bem legal, né? O que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre a caridade. Eu vi uma frase bem legal estudando para esse programa que falava que a caridade é o lema do espiritismo. Eu achei um pouco, não vou dizer enigmático, mas bem profundo, assim, porque na verdade é isso, né? É uma coisa que não existe você ser espírita sem você realmente ter isso como consciência, de que você precisa ter isso no seu dia a dia, né, Luan? Exatamente. Assim, eu acho que o espiritismo ele traz para nós um leque de opções e um leque de conhecimentos. Então, quando a gente vai lá na origem do espiritismo, no século XIX, e a gente olha o que Kardec trouxe para a gente, tem 5 principais livros, né? Tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas se você for olhar a fundo, assim, na minha opinião, acho que talvez o principal livro, porque é aquele que nos ensina a sermos melhores, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. E no fundo, assim, toda uma reflexão construída para que a gente possa ser um ser humano melhor, para a gente trabalhar os nossos sentimentos, a gente aprender a fazer prece pelo outro, mas é também um convite a gente colocar tudo isso em prática, né? Porque já pensou, a gente se esforça tanto para ser melhor, ou para ter um sentimento bom, mas a gente não faz nada pelo outro. A gente vê uma pessoa precisando de ajuda, às vezes precisando de uma palavra, precisando de alguém para ouvir ela, e a gente fica parado. Então, não faz muito sentido. Por isso que um dos capítulos do Evangelho fala que fora da caridade não há salvação. É uma escrita que veio com Kardec, mas que reflete muitos ensinamentos de Jesus, e eu acho que hoje é um dia a dia para nós espíritas. É isso aí, eu achei bacana que você trouxe, porque se a gente parar para pensar, não é você estar presente no centro espírita, você tá lendo um monte de livro que vai te garantir que você teve uma boa passagem aqui na Terra, né? Você tem que colocar isso em prática. Você precisa entender como a caridade ela pode funcionar na sua vida e como você pode usar a caridade para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu gosto bastante daquela frase que diz que você não pode ter a fé sem obras, né? Porque você está juntando conhecimento para quê? A parábola dos talentos, que eu gosto também bastante da Bíblia, que fala que uma pessoa foi e guardou tudo dentro, né? Cavucou no chão e escondeu ali os talentos dela, né? As moedas romanas na época. Se você tem um conhecimento, se você tem essa facilidade e você está guardando isso, você não está fazendo algo, você não está sendo realmente, seguindo o que realmente o Espiritismo prega, né? Que é ajudar os outros, né? Exato. E eu acho que também passa uma reflexão assim de qual é o sentimento que a gente verdadeiramente tem. Porque, assim, às vezes eu posso dizer que eu amo o outro. Eu falo, nossa, eu amo a pessoa, amo minha mãe, amo meu pai, meu irmão, meu amigo, meu trabalho, as pessoas com quem eu trabalho. E aí eu vejo o outro passando uma dificuldade, assim, sei lá, tá passando por um dia difícil, né? Chegou em casa e não tá muito afim de conversar, mas eu não consigo respeitar o espaço dele. Ou às vezes chegou em casa e precisa falar muito do que aconteceu no dia, mas eu não quero ouvir, então também acabo não respeitando a necessidade do outro. Ou às vezes eu vou pro trabalho e eu vejo uma pessoa que está precisando de ajuda. Precisa aprender a fazer alguma coisa ali, uma tarefa, um serviço, mas eu não vou lá perguntar, e aí, tá precisando de ajuda mesmo? Quer alguma orientação? Como eu posso te ajudar? Posso compartilhar minha experiência com você? Então, assim, o amor, ele nos move em direção a quem precisa. Porque se a gente ama pouquinho, a gente às vezes fica, não, eu não quero atrapalhar, ou tenho vergonha, né? A gente começa a misturar alguns outros sentimentos ali no meio. Mas quando a gente ama muito, a gente não consegue ficar parado. Então, a gente vê uma pessoa chorando, qual que é a primeira reação que a gente tem? Tá tudo bem? O que aconteceu? Posso ajudar você de alguma forma, né? Porque quando você tem muito amor no coração, é impossível você não ajudar. Então, lá no fundo, se a gente não está praticando caridade, isso também é um convite a nós nos olharmos, para ver se a gente está conseguindo desenvolver esse sentimento, para ver se a gente não consegue impulsionar um pouquinho mais para a gente conseguir chegar lá. Eu acho que tem uma coisa que você falou, concordo totalmente, né, inicialmente.
Muitas vezes as pessoas acham que fazer a caridade é como se você estivesse jogando um videogame de luta. Sabe quando você vai juntando pra dar um especial e aí você vai e pum, atinge seu adversário? Mas não é assim, né? É você realmente fazer os pequenos atos, né? Você não precisa transformar, salvar, acabar com a fome do mundo de uma vez. É uma tarefa difícil, mas você pode fazer pequenos atos durante seu dia a dia. Ajudar alguém a atravessar a rua, escutar alguém que às vezes está dentro da sua família, que está precisando de um suporte. Isso é caridade também, né? Exato. E eu acho que assim, a caridade, ela conversa muito com a reforma íntima, que é a proposta do nosso podcast aqui, né? Então a ideia é a gente vai melhorar o nosso coração para fazer o quê? Para ajudar as pessoas. E a caridade, assim, ela pode ser feita de duas grandes formas, né? Existe uma caridade que ela é material, que é aquela que todo mundo sempre lembra. Então, às vezes a gente tentar entregar um dinheiro para quem está precisando, ou às vezes uma cesta básica, ou não sei, né? A gente tenta casar a matéria naquilo que a gente faz. Mas o Evangelho ele também tem uma passagem muito bonita e que vale a pena ser lida, que é a caridade material e moral. E ele fala que a caridade moral, em muitos momentos, ela é muito mais necessária. E essa caridade moral todo mundo pode fazer. Porque às vezes a material, eu não tenho recursos no momento, eu posso estar desempregado, às vezes eu posso estar faltando dinheiro, eu posso não ter bens, eu não posso ter alimento para contribuir para aquele que está precisando. Mas a caridade moral, essa todas as pessoas podem fazer. Então, assim, você nunca vai poder dizer que você está ocupado demais para ouvir uma pessoa. Porque se você não ouvir naquele momento em que você estiver ocupado, você pode ligar para ele depois e falar, e aí, tudo bem? Como é que você passou o final de semana? Ontem, vi que você não estava muito legal, mas posso te ajudar agora? Ou às vezes, elogiar uma pessoa, né? Você vê uma pessoa que está se esforçando tanto para fazer um trabalho, para tentar ser reconhecido ou para conseguir entregar um resultado, e aí você vê todo o esforço, mas não fala nada para ela, né? Elogia, fala assim, poxa, parabéns pelo que você fez. Isso também é um tipo de caridade, né? A gente reconhecer o esforço do outro. E a caridade moral, ela assim, ela se conversa muito com o espiritismo também, porque ela tem uma ligação também com as energias e com os nossos pensamentos. Tem uma passagem que eu acho muito legal, eu vou fugir aqui do protocolo, do Gandhi, que ele dizia assim, que para nós chegarmos num lugar de evolução muito alto, isso o Gandhi ele fala do hinduísmo, tá? É outra religião, mas é uma passagem que eu gosto muito porque conversa com o espiritismo. Ele fala assim, a gente precisa praticar um conceito chamado não violência. E existem 4 níveis, que é a não violência física, a não violência verbal, a não violência mental e a não violência emocional. Então, quando você ama o outro, você primeiro deixa de agredir, né, fisicamente a pessoa. Depois você deixa de usar palavras hostis. E aí, onde que vem a cereja do bolo, né? É que em um momento você deixa de pensar mal do outro e em algum momento você deixa de sentir o mal. Então você deixa de sentir inveja, você deixa de sentir ódio, você perdoa, né? Porque no fundo, é de dentro para fora, é de fora para dentro, né? A gente vai indo em direção ao nosso coração. E conversa muito com o espiritismo porque a gente fala que pensamento e vontade é poder. Se a gente pensa mal do outro, a gente está desejando mal, a gente está direcionando energia mal. O que é a prece? É um pensamento de amor direcionado para uma pessoa. E a prece pode transformar a vida de uma pessoa. Então, no fundo, a gente precisa fazer essa reforma também, porque uma das formas de caridade moral é a gente orar e vibrar pelo próximo. Isso, eu achei bacana que você trouxe porque às vezes a gente se limita a achar que uma caridade física é a única opção, material, né? Você doar uma marmita, você fazer uma doação de roupas na época do inverno, por exemplo, mas não é assim, né? Existem várias maneiras que você pode tocar o coração das pessoas, pode transformar a vida dela. Eu queria pegar agora para fazer uma inversão. Eu queria perguntar para você, Lua, uma vez que você se sentiu acolhido quando alguém fez uma caridade para você, de qualquer dos tipos que a gente falou aqui. Olha, difícil essa, hein? Teve uma vez, assim, para você ver, foi uma coisa super sutil. Uma vez a gente tá na correria da vida, né? Trabalho, faculdade, família, etc. Quando eu era mais novo, né? Hoje eu terminei a faculdade, graças a Deus. Mas estava na correria e às vezes a gente se sobrecarrega. E nem sempre a gente tá 100% bem. Mas a gente
quando a gente está num trabalho dentro do centro espírita, um trabalho voluntário, às vezes a gente se esforça para a gente não transparecer a nossa dor. Porque normalmente a gente está ali para acolher a dor do outro. E aí eu cheguei um dia, num domingo de manhã, que era o horário que eu tinha uma turma de mocidade, e tava fazendo os trabalhos ali, né? Apliquei passe, tava conversando com os jovens, não sei o quê, e tinha um trabalhador mais velho, que ele era muito mais experiente, assim, já tinha muito mais anos de vivência do que eu. E eu consegui enganar todo mundo, de que eu tava super bem, né? Que eu tava ali, né, disponível, conversando, não sei o quê, mas a experiência fala mais alto, né? E aí ele chegou de cantinho, assim, muito sutil e falou: Luan, tá tudo bem? Tipo assim, aquela pergunta me desmontou. Porque ele sabia que eu não estava bem, entendeu? Ele conseguiu ver uma coisa que as outras pessoas não conseguiram ver. E aí, assim, pra mim foi emocionante, porque, assim, eu me senti visto, né? A pessoa viu que eu tava com uma dificuldade, me procurou, ele só perguntou: tá tudo bem? Mas, assim, sabe quando até fecha a garganta, vem lágrima nos olhos, assim, de caramba, você quer falar do problema, mas você não pode falar do problema, sabe? E aí, depois que a gente encerrou o trabalho ali, a gente acabou conversando. Aí desabafei, falei, etc. Mas assim, foi muito sutil, sabe? Eu fico pensando, ele só perguntou: Luan, está tudo bem? E aí foi o suficiente para me abrir, depois que eu desabafei com ele eu melhorei, etc. Foi muito bom para mim. E você, Guigo? Você tem uma experiência para compartilhar? Pô, eu tava escutando sua história, eu poderia ter pensado da minha resposta, sim. Mas eu vou trazer uma também. Eu torci o tornozelo ontem, né? Em relação ao dia que a gente tá gravando esse episódio. E aí é muito ruim, né? Porque você passa a depender de muitas coisas que você não imaginava que ia ter antes, né? Então, com um dos pés impossibilitados, né? Meu pé principal, que é meu pé direito, você fica mais difícil para você andar, para você fazer qualquer coisa. Então, primeiro, o pessoal que me deu o primeiro suporte ali para poder me ajudar a levantar e carregando assim até levar pro final da quadra. Primeiro, agradeço todo mundo e tudo mais. Mas eu queria agradecer aqui e trazer uma situação, porque é outro tipo de caridade, né? Esse auxílio, esse apoio, né? Minha mãe cheguei em casa, quase de madrugada, foi comigo no hospital, me levando aqui no braço que eu não tava conseguindo pisar no chão, pegando cadeira de roda no hospital para poder fazer. É um tipo de ajuda que a gente, às vezes, não percebe que a gente precisa, né? Eu tento ser uma pessoa, eu não sei se é o seu caso também, mas pela sua história eu acho que a gente tem algo parecido com isso. De que a gente sempre tá lá para ajudar os outros. É muito mais fácil você ajudar o outro do que você ser ajudado, né? É um pouquinho de orgulho, é um pouquinho de não quero atrapalhar ninguém e tudo mais. Mas quando você tá numa situação como essa, não tem pra onde fugir. E você sentir que existem pessoas que estão ligando pra você, estão se importando com você, querem ver você bem, isso faz diferença. Você fala assim, peraí, eu também posso receber ajuda, também posso estar suscetível a ter esse apoio, né? Isso é doideira, né? A gente não tá aqui só pra oferecer, né? Mas é uma troca, né? Tem hora que uma pessoa vai estar bem, tem hora que você vai estar mal, você vai precisar de ajuda, né? Sim, e é interessante você ter falado de sentimento, porque é um assunto que está intrinsecamente ligado com caridade. Porque a caridade, ao mesmo tempo que ela é resultado daquilo que a gente tem dentro de nós, ela também ajuda a gente a rever as coisas que a gente já tem. Então, assim, eu vou tentar explicar para ficar mais fácil. Quando a gente está fazendo caridade, às vezes a gente se descobre no processo. E aí isso também é um convite para a gente começar a mudar, às vezes, os pequenos defeitos que a gente tem dentro de nós e melhorar as virtudes. Vou explicar. Uma pessoa que às vezes está fazendo um trabalho de doação de marmitas para pessoas em situação de rua, às vezes para ela, uma das grandes barreiras vai ser o orgulho de, às vezes, ir entregar uma marmita para uma pessoa que está ali numa condição que às vezes ela não vai ter muita higiene. Para quem não está acostumado com essa realidade, é uma dificuldade, né? É uma barreira. Quando você começa a fazer o trabalho, o que você aprende com aquilo? A ser mais humilde, né? A reconhecer o outro, a ter mais empatia. Às vezes, se você vai visitar por exemplo, não se fala mais um orfanato, né? Mas um lar que acolhe crianças ou um lar de repouso para idosos, e você é uma pessoa que fala muito, às vezes você chega lá, para as crianças às vezes pode ser até divertido, mas para os idosos você vai precisar ouvir. E se você não é uma pessoa que sabe ouvir, você vai precisar trabalhar a sua paciência. Então, à medida em que a gente começa a se propor a fazer um pouquinho de caridade, um pouquinho de trabalho,
a gente também começa a revisitar umas coisas, assim, falar, nossa, esse trabalho está me ensinando algo. E aí a gente começa a perceber que a gente não só contribui para o outro quando a gente faz caridade, a gente contribui para nós. E a gente começa a perceber que a caridade ele é um processo dentro da nossa caminhada espiritual para a nossa própria evolução. Então chega um momento da nossa vida em que caridade é necessária, porque senão a gente talvez não comece a dar o próximo passo. E quando a gente fala de caridade, não precisa ser trabalho voluntário, porque eu estou usando isso aqui de forma ilustrativa, mas pode ser caridade nas pequenas coisas dentro da nossa vida. É isso. Tem várias formas de você poder ajudar os outros, né? Deixa eu contar uma história aqui breve. Quando eu fazia evangelização infantil, que é um trabalho feito com as crianças no centro espírita, né? E aí teve uma vez que eu estava ali durante a minha aula e tudo mais, e aí a minha dirigente, ela comentou o que vocês querem fazer quando vocês forem mais velhos? E aí o pessoal foi mais taxativo, assim, né? Quero ser médico, quero ser advogado e tudo mais. E aí ela perguntou, e aí eu era uma criança muito criativa, né? E aí eu falei assim, não, eu quero mudar o mundo. E aí essa minha dirigente, muito gente boa inclusive, ela ficou chocada, assim, tipo, calma aí, cara. O mundo é muito grande. Não dá pra mudar o mundo todo de uma vez, né? E aí primeiro eu fiquei meio assim, eu penso bastante por isso, deve fazer algumas... Enfim, deve fazer uns 10 anos, deve fazer uns 15 anos, sei lá. E eu penso bastante sobre esse momento porque... Primeiro eu falei assim, como assim? Eu quero ajudar e tudo bem, mas depois eu entendi que, assim, ajudar todo mundo de uma vez não é fácil, né? Primeiro que tem a barreira de língua, de distância e tudo mais, mas depois eu lembro bastante de ter visto um filme, não sei se você já viu, chama Corrente do Bem. Devo ter visto, talvez. Eu vou falar que aí você vai falar assim, agora eu entendi qual o filme que é. Que é um filme que conta a história de um menino no colégio e tudo mais, que ele ajuda 7 pessoas. E aí, o que ele fala? Pessoal, eu tô ajudando vocês aqui, e a ideia é que se vocês 7 ajudarem mais 7 pessoas, e for daí por diante, vocês vão... a gente vai fazer um impacto cada vez melhor e cada vez maior, né? Você não precisa resolver o mundo, todos os problemas das pessoas que existem no planeta todo. Mas se você conseguir tocar o coração das pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas vão se inspirar no que você fez com elas e vão querer fazer o bem para os outros também, né? Então, com pequenos atos, como você disse, a gente consegue chegar aí. É você escutar alguém que está precisando falar, você perguntar se está tudo bem, é você fazer uma doação se você tiver essa condição, ou às vezes conectar alguém que está querendo ajudar com alguém que está precisando. Você fazer a caridade, você não precisa esperar chegar o Natal, por exemplo, para fazer uma grande doação. A época de inverno para fazer doação de roupas... de casacos, de cobertores e tudo mais. Não, você pode fazer no seu dia a dia, né? Exato. E, assim, é muito legal pensar isso, que todo mundo pode fazer caridade, isso está dentro das nossas possibilidades, faz parte das nossas vidas, mas também é um exercício, assim, que a caridade ela precisa ser feita com intenção, né? Com o coração, no lugar certo. Porque Jesus também fala assim, que... a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda faz, ou vice-versa, não estou lembrando aqui agora. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Assim, é que quando você precisar fazer uma coisa, você tem que fazer sem ter a intenção de querer ser reconhecido. Então, assim, eu não posso fazer uma caridade buscando que os outros me vejam, né? E hoje é uma coisa que acontece, tá? Se você faz caridade... e às vezes tem esse sentimento, é uma coisa de ir lapidando com o tempo, mas assim, a caridade não é feita para ser ostentada, né? Falar, olha como eu sou caridoso, olha como eu sou paciente, né? Às vezes é até um desrespeito para quem está recebendo a caridade naquele momento. Então é uma coisa que às vezes pode ser feita assim de uma forma um pouquinho mais discreta, às vezes um pouquinho mais silenciosa, mas isso não significa se omitir ou se ocultar, porque a caridade ela também precisa ser vista. E por que ela precisa ser vista? Porque as pessoas precisam de exemplos. Então, quando a gente começa a ser caridoso e a gente começa a fazer o nosso papel, por exemplo, minha família está com um monte de problema. E às vezes você não consegue mudar a sua família, mas você consegue mudar a forma como você age perante a sua família. A sua família vê aquilo. Então, quando a caridade ela é vista, às vezes ela inspira os outros a quererem fazer também, ou pelo menos a se transformarem.
Então, eu acho que é um misto, a gente precisa achar um caminho do meio em que a gente busca fazer a caridade pelo amor. A gente não pode querer reconhecimento para amaciar o nosso ego, né, o nosso orgulho, mas a gente também não pode se omitir demais, porque o nosso movimento espírita às vezes faz isso. A gente, com uma fala de que a gente não está querendo ser reconhecido, a gente não divulga, a gente não fala o que é feito. As pessoas não ficam sabendo. E aí depois, cadê o exemplo, né? Como é que a gente multiplica? Se o mundo precisa de pequenos atos de amor para que o mundo esteja repleto de amor, né? As pessoas precisam saber que o amor está sendo praticado. Então, divulgue, mas com a intenção de tocar corações, né? Não de tocar a si mesmo. Eu acho que é um desafio muito grande. As pessoas tentam fazer essa divulgação e tudo mais, mas a gente tem que ter essa separação, né? Para não ficar algo personalista. Olha como eu estou ajudando, mas mais como, olha como nós podemos ajudar, né? Isso é um desafio muito grande, porque você tem que comunicar que, ó, o bem é contagiante e você pode vir e participar junto comigo dessa ação que eu estou fazendo ou fazer algo na sua realidade que funciona para poder também ir transformando o mundo de pouquinho em pouquinho. Então, acho que essa questão é legal para a gente poder trazer que não seja tímido em espalhar o bem. Porque a gente até fala bastante, né? O mal não é tímido. Você vê coisa acontecendo, você liga a TV, você vai ver muita tragédia. Vai aparecer os jornais que só falta você exprimir e sai sangue, né? A gente falava isso na faculdade de jornalismo, que alguns jornais físicos você fazia isso e era de tanta tragédia. E isso contagia as pessoas de um lado negativo, para atrair sentimentos que não são bons. Então, divulgar o bem, né, trazer essas razões para acreditar, como tem aquela página no Instagram que é muito boa, inspira as pessoas a ajudarem. Isso é um ponto principal, né, de cada um poder fazer a sua parte para poder ajudar a melhorar o mundo, né? Exato. E aí fica o nosso convite para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Qual foi a caridade que você fez aí nessa última semana? Antes de você ouvir o podcast, divulga pra gente, compartilha, comenta, fala, porque, como a gente falou aqui, é uma coisa que precisa tocar outras pessoas, que precisa ser divulgado, que inspira, que motiva. Então, é um convite a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Vamos praticar a caridade. É isso aí. Então, com essa frase, a gente encerra o programa de hoje. A gente quer agradecer a todo mundo que está escutando a gente. A gente está chegando cada vez em mais pessoas, isso motiva muito a gente. Então, se você gostou do episódio, gostou das reflexões que a gente trouxe, compartilha lá. Manda no grupo da sua família, dos seus amigos, do Centro Espírita, para pessoas que não são espíritas, mas que às vezes o que a gente falar aqui pode acolher também, que a gente vai conseguir também mostrar para as pessoas como a caridade pode ser boa, tanto para quem ajuda, né, quanto para quem está sendo ajudado, né? Acho que isso é o mais importante, né? Exato. Então, muito obrigado, gente. Segue a gente nas redes sociais, Coração e Reforma Pod. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok. Até a próxima, até o próximo episódio. Valeu, gente!